estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, hoje a aula de número 48. E nós vamos discutir um pouquinho sobre porcentagem, né? A gente já discutiu em aulas anteriores e também até no quinto ano, no quarto ano a gente já trabalha com isso. Então, os objetivos da nossa aula de hoje são retomar discussões feitas em aulas anteriores sobre diferentes representações dos números racionais, na forma fracionária, decimal e percentual. Nós também iremos resolver problemas envolvendo porcentagens e calcular porcentagens utilizando diferentes estratégias de cálculo, ok? Então, para essa aula você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha, ok? Então, registre lá no seu caderno a data de hoje, o título da aula e eu já retorno. E aí, anotadinho no seu caderno? Então vamos lá. Com certeza você já deve ter visto alguma porcentagem no seu dia a dia, né? É muito comum a gente ver porcentagens por aí. Principalmente quando a gente vê descontos, né? Vai comprar alguma coisa. Os descontos geralmente estão apresentados para a gente em forma de porcentagem, né? Outras situações que aparecem bastante porcentagem no nosso dia a dia é com relação a dinheiro, quando a gente fala em acréscimos, em descontos, em inflação, né? Todos esses índices, todos esses valores são medidos em porcentagem. Outras situações que aparecem quando tem divulgações de pesquisa, né? Sejam elas pesquisa de opinião, pesquisas eleitorais para saber a intenção de voto das pessoas, né? Os dados também são apresentados em porcentagens, seja gráfico de setores, gráfico de colunas, né? Então aparece bastante no nosso dia a dia. Então vamos entender um pouquinho sobre a porcentagem e como calcular essa porcentagem também, tá? Então, vamos relembrar algumas coisas que a gente já discutiu em aulas anteriores. As porcentagens correspondem a frações de denominador 100. Por isso o nome porcentagem, né? Por 100. Ou frações equivalentes a essa de denominador 100, mas que tenham outros números, representando a mesma quantidade. Portanto, as porcentagens podem ser escritas na forma de fração e também na forma de número decimal, né? Vai depender muito do contexto que a gente estiver trabalhando. Trouxe aqui alguns exemplos para refrescar a nossa memória, tá? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui, o 85%. Quando eu escrevo ele na forma de fração, é a mesma coisa que 85 centésimos, ok? Repare aqui, ó, que todas as frações eu escrevi com denominador 100, tá? E o 85% na forma decimal fica escrito como 0,85, ok? O outro exemplo aqui, o 3%. Também fica como 3 centésimos, ou 3 sobre 100, que na forma decimal fica 0,03. Tá? E a leitura desse número decimal, a leitura correta dele, também é 3 centésimos. Embora no dia a dia a gente esteja acostumado a usar 0,03, a leitura é 3 centésimos, ok? Aqui o terceiro exemplo, 125%. Então, é 125 centésimos.
E quando eu escrevo ele na forma de número decimal, fica 1,25, que é 1 inteiro e 25 centésimos, ou 125 centésimos, ok? Agora repare nesse quadrinho verde. Além das frações com os denominadores 100, eu coloquei aqui uma outra fração. O que significa essa fração? A 1/4, aqui nesse primeiro quadrinho verde, é a mesma coisa que a fração 25 centésimos, só que ela foi simplificada. Você se lembra lá do assunto de simplificação de frações e frações equivalentes? Foi isso que foi feito aqui. Ou, se eu pensar ao contrário, 25 centésimos é equivalente a 1/4. Né? Se eu multiplicar numerador e denominador por 25, eu vou ter 1 vezes 25 dá 25. E embaixo, no denominador, 4 vezes 25 vai resultar em 100. Ok? E escrita na forma de fração com denominador 100, eu sei que 25 centésimos eu posso escrever como sendo 0,25, que corresponde a 25%. Ok? O próximo quadrinho aqui tinha 50 centésimos, ou 50%. E aqui eu coloquei também na escrita da fração 1/2, ou metade. Né? Quando nós vamos comprar alguma coisa e está com 50% de desconto, a gente já sabe que vai pagar metade do preço. Né? Então, aqui, 1/2 é a mesma coisa que 50 centésimos, que na forma decimal eu posso escrever como 0,50. Ou, como a gente discutiu nas aulas sobre números decimais, esse zero aqui do final não precisa aparecer, né? Posso deixar apenas 0,5 ou 0,50, tanto faz, que corresponde a 50%. E aqui no último quadrinho, nós temos a fração 1/5, que é equivalente à fração 20 centésimos. Né? Então, se eu pegar aqui 5 vezes quanto que vai me resultar em 100? É 5 vezes 20. Então, no numerador, na parte de cima, se eu multiplicar 1 vezes 20, eu vou obter 20. Então, 20 centésimos. Que eu posso escrever como 0,2 ou 0,20. Lembra que eu falei aqui que esse zero no final não era necessário de ser escrito, porque ele não altera o valor do número? Aqui é a mesma coisa. Eu optei por não colocar o zero. Se eu quisesse colocar 0,20, estaria correto também, que corresponde a 20%. Beleza? Então, vamos para a nossa primeira proposta da aula de hoje. Eu escrevi aqui algumas porcentagens e vou querer que vocês representem essas porcentagens na forma fracionária e na forma decimal, tá? E aqui na forma fracionária, lembrar de colocar todas as frações com o denominador 100 e quando for possível simplificar essas frações, a gente vai simplificar também, ok? Então, vai um tempinho aí para você.
E aí, conseguiu fazer? Vamos ver como que ficou então? Então, a primeira porcentagem que nós tínhamos aqui era 40%, que na forma de fração vai ficar 40 centésimos. Você achou essa fração aí também? Mas 40 centésimos não é uma fração irredutível, eu posso simplificar ela. Né? Como os dois números aqui terminam com zero, eu sei que eu posso simplificar por 10. Então, quando eu divido por 10 o numerador e o denominador, eu obtenho 4 décimos. Mas 4 décimos ainda não é irredutível, porque o 4 é par e o 10 também. Então, com certeza, eu posso dividir por 2, que vai me resultar na fração 2/5, certinho? E na forma decimal, 40%, eu posso escrever como 0,4 ou 0,40. Lembra aquela história de que o zero no final não vai alterar o valor do número? Então, tanto faz a maneira como você registrou aí. Se colocou 0,4, está correto. E se colocou 0,40, também está correto. Ok? A próxima, 75%, você deve ter encontrado 75 centésimos. E essa fração é irredutível? Não é, né? A gente pode simplificar ela. E quando a gente faz todo o processo da simplificação, dividindo numerador e denominador pelo mesmo valor, a gente chega na fração 3/4, ok? E agora na forma decimal, os 75 centésimos ou 75% eu escrevo como 0,75, certinho? A próxima, 10%, na forma fracionária fica 10 centésimos, que eu posso simplificar, né? Os dois aqui terminam com zero, posso simplificar por 10, que vai me resultar na fração 1/10. E na forma decimal, eu posso ter ou 0,10 ou 0,1. Ambos representam 10%, certinho? E o último aqui, 1%, fica a fração 1 centésimo, que já é irredutível, então não vou conseguir simplificar mais ela ainda. E o número decimal correspondente a essa porcentagem fica 0,01. E aí, certinho? Espero que você tenha conseguido fazer. Vamos para a nossa próxima proposta. Agora a gente vai usar relações das porcentagens com situações do nosso dia a dia. Né? Quando eu falo em 100%, corresponde a tudo, ao total do valor. Então, quanto será que correspondem essas outras porcentagens? Vou dar um tempinho aí para você tentar relacionar as colunas e ver que conclusões você chega.
Conseguiu estabelecer a relação entre essas duas colunas? Então vamos ver aqui como ficou. 100%, a gente tinha discutido, né, que equivale a tudo, ao meu total. Então aqui onde diz tudo, eu vou relacionar com o meu 100%, que é a letra D. E para eu achar que o quase tudo tem que ser o mais próximo possível do 100%, correto? E aqui os valores que a gente tem, o 98% é o que mais se aproxima do 100%. Então, quase tudo aqui eu vou relacionar com a letra C, certinho? E agora, a metade. Se 100% equivale a tudo, a metade tem que ser 50%. Então, aqui 50% é a letra E. Vou relacionar ali com a metade. E a metade da metade? Se o total é 100%, a metade é 50%, a metade da metade tem que ser a metade de 50%, que é 25%. Então, aqui vem a letra F, do 25%. A próxima, pouco mais do que a metade. Se a metade era 50%, vou ter que ter algum valor aqui um pouquinho maior que 50%. O que nós temos? 51%, que é a letra G. E pouco menos que a metade vai ter que ser um pouquinho menos do que 50%. O que nós temos aqui é o 49%, certo? Que é a letra A. E por fim ficou faltando aqui o pouco. Pouco tem que ser a menor porcentagem que tem ali, né? Que é o 2%, correspondente à letra B. Conseguiu fazer essas relações aí também? Então, vamos para a nossa próxima proposta. Diz assim: os estudantes do 6º ano fizeram uma pesquisa para descobrir quais os jogos de maior preferência entre os estudantes da turma. Eles descobriram que 15% dos estudantes preferem jogos de aventura, 10% preferem jogos de cartas, 50% preferem esportes e o restante prefere quebra-cabeças. Qual é a porcentagem dos estudantes que preferem quebra-cabeça? Então pense aí, o total dos estudantes tem que me dar 100%, correto? E agora, de todas essas porcentagens, quanto falta para eu chegar em 100%? Vai ser a porcentagem correspondente a quem prefere quebra-cabeça. Então vai um tempinho aí para você tentar resolver e descobrir qual é a porcentagem que prefere quebra-cabeça. Conseguiu descobrir a porcentagem de estudantes que preferem quebra-cabeça? Vamos ver como ficou. Eu pensei numa maneira de resolver. Talvez a sua maneira não seja igual à minha, mas vamos ver se a gente chega no mesmo resultado. As porcentagens que nós tínhamos no enunciado. Quem prefere jogos de aventura era 15%, quem prefere jogos de cartas 10%, esporte 50% e quebra-cabeça a gente tinha que descobrir. A gente sabe que o total aqui vai ter que me resultar em 100%. Então, eu vou somar essas porcentagens e ver quanto falta para chegar no 100%. Então, aqui, somando 15 com 10 com 50. 50 mais 10 já me resulta em 60. 60 mais 15 vai me resultar em 75%. E agora, dos 75%, quanto falta para chegar no 100%? Posso fazer uma subtração também, né? Que vai me resultar em 25%.
Você chegou nesse resultado? Então tá ali a nossa resposta. 25% dos estudantes dessa turma preferem jogos de quebra-cabeça. Certinho? E ainda sobre essa pesquisa que esses estudantes fizeram. Para facilitar na visualização, os dados dessa pesquisa foram apresentados na forma de um gráfico. E agora a gente tem aqui alguns gráficos, mas somente um deles está correto. Você consegue me dizer qual desses gráficos melhor representa a pesquisa feita pelos estudantes? Vai um tempinho aí para você. E aí, conseguiu descobrir qual dos gráficos melhor representa os resultados dessa pesquisa? Então vamos ver. Das informações que a gente tinha, a maior porcentagem estava em esportes, né? 50% preferiam esportes. 50% a gente já viu que equivale a metade, né? Se 100% é tudo, 50% é a metade. Então, num dos gráficos aqui, eu vou ter que ter metade do gráfico colorido na cor correspondente aos esportes. Se eu olhar aqui, eu tenho metade do gráfico colorido na cor cinza, mas a cor cinza está representando jogos de carta. Era isso que a gente queria? Não, né? No próximo gráfico, temos metade do gráfico que está colorido em azul. E azul corresponde aos esportes. Então, beleza, por enquanto está tudo certo. Olhando os outros, quebra-cabeça tinha uma preferência para 25% dos estudantes. 25% é metade da metade, certo? Então, metade, uma região com a metade do tamanho dessa área azul tem que ser o do quebra-cabeça, que está aqui com a cor vermelha. Então, tá correto, né? Vamos analisar ainda o outro gráfico. Eu tenho metade pintada em amarelo. Mas o amarelo está representando jogos de aventura, que são apenas 15% dos alunos que preferem jogos de aventura. Então não pode ser, né? Então a única opção correta que a gente tem aqui é a letra B. Certinho? Espero que você tenha encontrado essa resposta também. E agora eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês. Você sabia que cerca de 70% do corpo humano é composto por água? Isso é uma média, tá? É um valor aproximado. E essa porcentagem também varia conforme a idade da pessoa, tá? Geralmente bebês têm uma quantidade maior do que 70% de água no corpo, enquanto que os idosos têm uma quantidade de água inferior a 70%. Tá? Então, aproximadamente, aí, nós temos uma média de 70% de água no nosso corpo. Tá? Sabendo disso, qual é a quantidade de água aproximada no corpo de uma pessoa que tem massa de 50 quilos? Mas espera aí, quantidade de água a gente deveria medir em litros, não em quilogramas, correto? Então, para facilitar isso, tem uma relação, tá, bastante usada na física, que diz que 1 litro de água pesa aproximadamente 1 quilograma. Tá? Mas isso só vale para água se eu utilizar outros líquidos, 1 litro de refrigerante, 1 litro de óleo, 1 litro de qualquer outra coisa, não vai ser tão próximo de 1 quilo quanto é 1 litro de água, tá bom? E aqui, como que a gente vai calcular quanto de água tem no corpo dessa pessoa que pesa 50 quilos? A gente vai precisar calcular 70% de 50 quilogramas.
Como que a gente vai fazer isso? Existem algumas maneiras de calcular a porcentagem. Eu trouxe 3 maneiras para apresentar aqui para vocês. E depois vocês vão poder escolher qual aquela que lhes parece mais fácil, tá bom? Então, a primeira proposta aqui vai ser usando fração. Como calcular 70% de 50 quilos usando fração? Então, vamos ver. 70% a gente já sabe que se escreve como 70 centésimos, que eu ainda posso simplificar e ficar com a fração 7 décimos. Então, basta aqui para mim calcular quanto que é 7 décimos dos 50 quilos. Você se lembra como que calcula a fração de uma quantidade? Quando eu tenho aqui a fração 7 décimos, quer dizer que foi dividido em 10 partes iguais e dessas 10 partes eu vou pegar 7. Então, veja aqui comigo. 50 dividido em 10 partes iguais vai me resultar em 5. Mas eu preciso pegar 7 dessas partes. Então, 7 vezes 5 vai me resultar em 35. Ou seja, uma pessoa que pesa 50 quilos, ela tem aproximadamente 35 litros de água no seu corpo. Você sabia disso? Interessante, né? E agora, eu vou mostrar para vocês outra maneira da gente calcular a porcentagem. Nessa aqui, eu utilizei fração. Na próxima, eu vou utilizar número decimal. Então, vamos lá. 70% eu posso escrever como 0,70. Ou ainda como 0,7, né? Já que esse zero no final aqui não vai alterar o valor. Então, basta eu multiplicar esse 0,7 pelos 50 quilos. Vamos ver como fica? 7 vezes 0 vai dar 0. 7 vezes 5, 35. E ali não vou multiplicar por 0, né? Porque 0 vezes qualquer coisa vai me resultar em 0. Como aqui nessa multiplicação eu tinha apenas uma ordem decimal, ou seja, apenas uma casa após a vírgula, no meu resultado vai acontecer a mesma coisa. Vou ter que ter uma ordem decimal. Então, vai me resultar ali em 35,0, para ficar com apenas uma ordem após a vírgula. Não era a mesma resposta que a gente chegou quando utilizou a fração? Que dá a pessoa que pesa 50 quilos, ela tem aproximadamente 35 litros de água no seu corpo? Então, aqui está uma segunda maneira para você calcular. A gente já sabe que vai chegar no mesmo resultado, tá? E ainda, uma terceira maneira, sem usar fração e sem usar decimal, utilizando apenas o raciocínio proporcional. Como que seria isso? 100% é o peso total da pessoa, né, que é 50 quilos. Então, eu vou fazer aqui multiplicações e divisões para chegar no 70%. Para facilitar, eu vou pegar as duas informações ali e dividir por 10. Então, aqui, 100% dividido por 10 vai me resultar em 10%. E 50 dividido por 10 vai me resultar em 5. Ok. E agora, do 10%, eu queria chegar no 70%. Por quanto que eu posso multiplicar? Por 7, ok? Que daí, se eu fizer 10 vezes 7, aqui vai me resultar em 70%. E para cá, se eu fizer 5 vezes 7, vai me resultar em 35 quilos. Novamente, não é o mesmo resultado? Né? Como a gente sabe da relação de que 1 litro de água tem aproximadamente 1 quilo, a gente chega na mesma resposta. Que a pessoa que tem massa 50 quilos tem aproximadamente 35 litros de água no seu corpo. Interessante isso, né? E agora vai aqui uma proposta para você resolver da maneira que você achou mais fácil. Qual você acha que seria melhor para resolver? Vamos ver o que diz. Em 2021, a Prefeitura de Curitiba lançou um programa para distribuição e plantio de árvores nativas na cidade. Num determinado dia, foram distribuídas 1.800 mudas, das quais 35% eram ipês.
Quantas mudas de IP foram distribuídas nesse dia? Então vamos ver. Aqui o nosso total, o nosso 100%, é a quantidade de mudas que foi distribuída, que foram 1.800. Mas não foi tudo em IP, né? Tinham outras árvores também de outras espécies. Os IPs correspondem a apenas 35%. E aí, como calcular 35% de 1.800? Vai um tempinho para você. E aí, conseguiu descobrir quantas mudas de IP foram distribuídas nesse dia? Vamos ver aqui. A gente tinha o total de mudas, que eram 1.800, e 35% de 1.800 vai me resultar na quantidade de IPs. Assim como a gente fez anteriormente, eu vou resolver aqui das 3 maneiras. Você não precisa ter as 3 maneiras registradas no seu caderno agora, tá bom? Só aquela que você fez, usando fração, ou usando decimal, ou o raciocínio proporcional, tá? Utilizando fração, 35% é a mesma coisa que 35 centésimos, que eu posso simplificar e chega em 7/20. Então, basta eu calcular quanto que é 7/20 de 1.800. E aí, se você me falar, poxa, professora, eu não simplifiquei a fração, eu trabalhei com 35 centésimos, pode? Claro que sim, tá? Como elas são frações equivalentes, se eu trabalhar com 35 centésimos, vai me dar um resultado. Se eu trabalhar com 7/20, vai me dar o mesmo resultado, tá? Geralmente a gente opta por simplificar para trabalhar com números menores, mas se você não simplificou, não tem problema, tá? Então vamos lá. Para calcular 7/20 de 1.800,
eu vou ter que dividir esse 1.800 em 20 partes iguais e dessas 20 partes eu vou pegar 7. Então, veja lá como ficou. Dividindo 1.800 em 20 partes iguais. O 20 não cabe no 1, nem no 18, mas cabe no 180. Quantas vezes? 9. Poxa vida, professora, como você chegou no 9 tão rápido? Se eu pensar na tabuada do 20, é igual à tabuada do 2, apenas acrescentando um zero no final. Então, ao invés de ter 2, 4, 6, 8, eu vou ter 20, 40, 60, 80 e assim por diante, tá bom? Então, se eu pensasse ali no 18, ele tem na tabuada do 2, que é 2 vezes 9. Então, nos múltiplos de 20, eu sei que 9 vezes 20 vai me resultar em 180, que é o próprio 18 com um zero no final. E aí, 180 menos 180, não sobra nada. Mas eu ainda tenho esse zero para baixar aqui. Então, vou ter que acrescentar um zero aqui na minha chave também, né? Geralmente, a gente acaba a conta aqui. Mas, completando ela, eu ia ter 0 menos 0, que resulta em 0. Ok? No resto aqui. Então, fiz a minha divisão, deu resultado 90. Isso já é suficiente? Não, eu só dividi em 20 partes iguais, né? E eu preciso 7 dessas partes. Então, vou multiplicar 90 por 7. 7 vezes 0 vai me dar 0. E 7 vezes 9 vai dar 63. Então, tá ali. Deu 630. Então, respondendo a proposta lá, diz que foram distribuídas 630 mudas de IP, ok? Então, do meu total de 1.800 mudas, 630 eram mudas de IP, certinho? Resolvendo agora de outra maneira, a gente também vai ter que chegar no 630, senão a gente cometeu algum erro no caminho. Então, vamos agora resolver utilizando números decimais. Então, tá aqui. 35% eu posso escrever como sendo 0,35. E para eu calcular a porcentagem, nesse caso, basta multiplicar o 0,35 pelo total de mudas, que era 1.800. Fazendo essa multiplicação aqui, 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 0 vai dar 0 novamente. 5 vezes 8 é 40. Então, vai o 0 aqui e o 4 vai lá para a próxima ordem. Agora, multiplicando, 5 vezes 1 vai dar 5. Com os 4 que estão lá, vai me resultar em 9. E agora, multiplicando o 3 pelo fator que está pelo primeiro fator. 3 vezes 0 vai dar 0. Então, já vou colocar aqui 2 zeros. 3 vezes 8 dá 24. Então, eu coloco 4 aqui e o 2, que forma o 20, eu vou colocar na próxima ordem. 3 vezes 1 dá 3. Com mais aquele 2, 5. E a próxima linha da minha conta, eu teria que multiplicar por 0. Então, iria aparecer aqui uma linha cheinha de 0, o que não vai mudar nada no meu resultado, né? Só vou escrever mais. Então, não vou colocar ali. Já vou somar. Somando aqui, 0, 0, 0. 9 mais 4 vai dar 13. Então, vou subir 1. E 1 com o 5 que já estava lá, dava 6. E agora? A gente tinha aqui 2 ordens decimais. Então, na minha resposta, eu também vou precisar ter 2 ordens decimais. Portanto, vai ficar aqui a minha vírgula, ó. 630,00. Certinho? Que deu o mesmo resultado. Terceira maneira de resolver, usando o raciocínio proporcional. Então, vamos ver como fica. Eu sei que 100% é o meu total, que eram as 1.800 mudas. Então, eu vou ter que fazer multiplicações e divisões aqui que me resultem em 35%, que é a porcentagem que a gente quer calcular. Então, aqui, se eu dividir por 10 essas duas informações, eu vou obter 10%.
E 1.800 dividido por 10 vai me resultar em 180. E agora, eu ainda não estou perto do 35%. Mas se eu dividir por 2, eu vou obter 5%. Já fica um pouquinho mais fácil. Então, dividindo tudo por 2, metade de 10% vai ser 5%. E a metade de 180 vai ser 90. E agora, do 5% para chegar no 35% a gente consegue, né? Porque 35 é múltiplo de 5. Basta fazer vezes 7. Então, aqui, 5 vezes 7 vai me dar o 35%. E para cá, 90 vezes 7 vai me dar as 630 mudas de P. Certinho? Espero que você tenha conseguido chegar nesse resultado, independente da maneira que você utilizou para resolver, ok? Vamos agora para o quiz da nossa aula. Então, vamos lá. Primeira pergunta. A representação decimal de 20% é... Vamos ver. Temos 4 alternativas. Você consegue me dizer qual delas que é? Vai um tempinho para você. E aí, conseguiu identificar qual dessas alternativas representa o 20%? É o 0,2. Mas por quê? Não deveria ser 0,20? Pode ser também, né? Esse zero não é obrigatório aparecer. E as outras opções aqui a gente teria 2%, aqui 2,0 seria 200%, e aqui mais ainda, né? Então, essa aqui é a única alternativa que faz sentido. Próxima pergunta do nosso quiz. 50% de R$70 é quanto? Qual dessas opções? 50%, a gente já discutiu que era a metade, né? Porque 100% era o total, então 50% é a metade. Quanto é a metade de R$70? É R$35, certinho? Então, o que vimos na nossa aula de hoje? Relembramos as relações entre fração, número decimal e porcentagem. Resolvemos problemas envolvendo porcentagens e calculamos porcentagem utilizando diferentes estratégias, certinho? Espero que você tenha me acompanhado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!